Dia, amadas, graça e paz a vocês. E o nosso frio continua, para a glória de Deus, né? Ainda bem que aqui no sítio, a minha casa é muito quentinha, né? Então, lá fora congela. Então, eu tava conversando com o pessoal, falei assim, aqui é tão gostoso no verão, por quê? A gente usa bastante lá fora, né? Agora, no inverno, não tem condição, né? É muito frio. E aqui o que que acontece se de dia sai sol e à noite esfria demais, o chão, as paredes do lado de fora da minha casa minam água. Vocês não acreditam, você passa a mão na parede e tá escorrendo água. O piso, se eu quiser puxar com o rodo, eu puxo. Por quê? Ele fica quente durante o dia por causa do sol. E à noite, como a temperatura cai muito, né? Isso faz com que ele soe. E aí fica aquela água para tudo quanto é lado, você pisa naquilo, fica uma meleca. Então eu falo assim, toda vez quando chega o inverno, eu falo assim, ai, será que vamos mudar daqui, vamos para outro lugar, meu cabelo tá espichado, aí. Vamos mudar para outro lugar. Mas aí quando chega o verão, eu falo assim, não, aqui é o nosso lugar, né? E, e assim, no inverno aí eu só fico dentro de casa, né? Não dá para sair para fora porque é tudo melecado, tudo cheio de água lá, né? E botar bastante roupa para ficar aquecido aqui dentro. Espero que todas vocês estejam bem, né? Mais uma lição para nossa, né, reflexão, que o Senhor venha falar ao nosso coração. Hoje a gente está na lição 32, que fala assim, o título dela, o adubo chamado perdão. Hoje papai vai pegar quem ele precisa pegar, não é verdade? Vai pegar a nossa vida e nos ensinar que realmente isso é um adubo precioso, né? Olha que interessante, até aqui o Senhor falou das nossas raízes, o solo como estava seco, e agora nessa parte das lições ele vai falar sobre os nutrientes, como devemos nos nutrir para que realmente a gente possa vir a dar frutos, né? E ele fala aqui que o perdão é um adubo, né? E é um adubo muito importante. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Não há como tratar de perdão sem antes falar da ofensa. Eu me lembro de que certa vez uma pessoa que amo muito foi ofendida injustamente. Além de eu ter ficado muito triste, aquilo me deixou tão indignada que estava disposta a chamar o ofensor e dizer-lhe boas verdades. Olha só, né? Quantas vezes a gente teve vontade de fazer isso, né? E pior, comprar uma briga que não é nossa, né? É o que a gente tem aprendido. Senhor, essa briga eu entro, luto ou eu deixo, né, quieto, não me meto nisso, né? Então, tomar cuidado com isso, porque as brigas que nós escolhemos entrar, né, que sejam brigas que nós saibamos que o Senhor está à nossa frente, porque se entramos em brigas que Ele não vai estar à nossa frente, a gente vai perder, né? Assim que soube do ocorrido, meu pai se sentou ao meu lado e disse: Filha, ser ofendido é melhor do que ofender, porque a pessoa injustiçada chora, entrega o assunto a Deus e fica bem, né? Então, o que que ele falou aqui? Muito melhor, né? Deixa a pessoa ofender, né? Do que a gente ofender outra pessoa. Por quê? Isso vai ficar carregado na nossa alma, você entende? Aquele rancor, aquela amargura, né? Então, vamos deixar quieto esse negócio de ofensa, isso é ruim demais. Por quê? É o que eu falo, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, não lembro quem foi. E o que que acontece? Quando nós somos ofendidas, a palavra do Senhor ela nos orienta. Ó, se alguém te ofendeu, você tem alguma causa contra o seu irmão, vá até ele, converse com ele e tente se ajustar em relação a isso. É a orientação que o Senhor nos dá, né? Mas isso é feito em amor. E quando não é feito em amor, dá ruim, só dá ruim. Aí para tentar resolver isso, meu Deus, como é um processo, né? Agora o Senhor também fala assim, né? O que eu estava falando para essa pessoa, olha, se você consegue guardar isso no seu coração, né? E você vai conviver com isso sem guardar raiz de amargura dentro de você, amém. Porque a gente vai para Deus, entrega para Deus a ofensa e o Senhor cuida disso dentro do nosso coração. A outra pessoa, deixa o Senhor cuidar dela, né? E é o que ele está falando aqui. O problema está com quem a machucou.
Se você fizer o que está planejando, vai ferir a outra pessoa e acabar com a oportunidade dela aprender a lição. Em resumo, você não deve fazer nada. Então, guerras que não são nossas, né? Não vamos fazer nada. Vamos deixar Deus resolver entre as pessoas. Então, a primeira, né, lição que a gente aprende aqui, que nós passamos os nossos próprios processos. Nós não devemos pegar o processo do outro e querer passar junto. Cada um vai passar o seu processo, seja o nosso esposo, seja os nossos filhos, né? Irmãs queridas que a gente tem, cada uma tem que passar o seu processo, né? Porque se a gente quiser colocar uma redoma em volta das pessoas, a gente vai querer ser o Deus da vida delas. E Deus tem como tratar cada uma de nós num processo diferente. De fato, tempos depois, a questão foi resolvida e aprendi um ensinamento valioso. A ofensa nos reposiciona. Olha só que interessante essa palavra, né? A ofensa que a pessoa faz com a nossa vida, se nós não formos lá confrontar, querer arrumar briga, o que acontece? Ela vai nos reposicionar, vai nos colocar num lugar melhor do que nós estávamos, vai fazer com que a gente possa ouvir do Senhor por que aquela pessoa tomou aquela atitude contra a nossa vida. E vai nos reposicionar. Isso é maravilhoso, né? E como o pastor Jeff pregou numa quarta-feira, nós decidimos se deixamos ou não ser ofendidas. Olha que precioso, nós temos esse poder de decisão. Se nós deixamos as pessoas nos ofenderem ou não, né? Se vamos querer levar aquilo para nossa alma ou não. Né? A gente nunca sabe o que a outra pessoa está passando para poder vir falar daquela maneira com a gente. Né? Que a gente possa orar, né? Colocar diante de Deus essa pessoa que veio nos ofender e que o Senhor possa tratar com ela com amor, com carinho e que possa fazer com que ela se reposicione também nas situações e ela seja curada. O que quero dizer com isso? Você certamente conhece a história de José, o grande governador do Egito, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Esses motivados pela inveja e maldade, olha lá, sobre motivação de novo, né? O que tem motivação dentro do nosso coração? Quando o nosso coração tem motivações erradas, nós só vamos fazer coisas erradas. Foram motivados pela inveja e maldade. Foram capazes de jogar o próprio irmão num poço, vendê-lo como escravo e forjar sua morte para os familiares. Enquanto voltavam para casa, depois de se livrarem do rapaz, José era levado para um país distante. E olha só, né? Fala que o motivo no coração deles era inveja e maldade. E foi uma coisa atrás da outra, né? Eles não pararam em uma coisa só, né? Eles não só jogaram o rapaz dentro do poço. Olha só, uma coisa foi gerando outra. Aquilo, a motivação que tinha dentro do coração deles foi recebendo um fermento, né? O fermento dos fariseus, que foi moldando cada vez mais em coisas piores, porque eles jogaram dentro do poço. Depois eles resolveram vender ele como escravo. E mais além, aí foram mentir para os familiares que ele havia morrido. Uma coisa foi levando a outra. Né? Então, olha como vai crescendo aquilo que nós temos dentro do nosso coração. Se é algo bom, se ali tem semeado algo bom, só vai crescer algo bom. Se é algo mal, algo da nossa carne, isso também vai crescer, vai tomar uma direção muito maior do que aquela que foi o princípio. Só jogar no buraco, só joga ele ali um pouquinho. Ah, não, agora vamos vender. Ah, não, agora vamos mentir. Né? Então, uma proporção cada vez maior. Enquanto voltavam para casa, depois de se livrarem do rapaz, José era levado para um país distante. A ofensa lhe rendeu uma nova posição. Olha só, né? Então, os irmãos que ofenderam a vida dele, né? No fim, direcionaram ele para que ele fosse tomado uma nova posição. Se ele continuasse na posição que ele estava, no meio daquela família, não lá na frente, o Senhor não conseguiria, né, usar a vida dele para o plano que o Senhor queria. Então, né, aquele ofensor, os irmãos que foram ofensor, na verdade, eles foram instrumentos de Deus
para que José cumprisse o plano que o Senhor tinha para a vida dele. Em todos os sentidos, afinal, de um dia para o outro, sua vida virou de cabeça para baixo. Então, quando nós recebemos alguma ofensa, que nós possamos ter plena convicção do que o Senhor pode transformar aquela ofensa em algo bom para a nossa vida, porque a palavra dele diz que todas as coisas cooperam para o bem. Então, se nós amamos a Deus, buscamos a sua justiça, tudo vai cooperar para o bem. Que o Senhor trate do ofensor, mas que não nos paralise isso, que a gente continue indo em direção ao Senhor. Aquilo que parecia uma desvantagem, ainda mais se levarmos em conta as injustiças sofridas no Egito, acabou se tornando um fator decisivo para tudo o que veio a suceder na vida de José. A verdade é que ele tinha todos os motivos para se manter ressentido, amargurado e raivoso. Olha só o que a ofensa pode trazer para a nossa vida. A gente fica ressentido, amargurado e raivoso. Outro processo. Então, aquele que ofende passa por, né, situações que só vai aumentando, e aquele que se deixa ficar ofendido, se guardar isso dentro do seu coração, também não vai ficar ali só. Vai sendo gerado outras coisas. Primeiro ele fica ressentido com o que foi falado, depois ele fica amargurado e depois ele fica raivoso. Olha só, dá para a gente identificar pessoas que foram ofendidas e que não liberaram perdão. Pessoas, você vê uma pessoa ressentida, amargurada, raivosa, pronta para matar qualquer um a qualquer momento, né? Então, o que a gente consegue identificar? O ofensor, que tem a. Estou procurando aqui a motivação incorreta dentro do coração. O ofensor tem isso. E agora, o que é ofendido, se ele guarda isso, ele é ressentido, amargurado e raivoso. Olha só o que dá para gente entender o que acontece nas pessoas. Mas com a chegada da fome, reagiu de modo inesperado, quando seus irmãos foram parar exatamente diante dele e pediram por suprimentos. Quem diria? O desprezado, injustiçado e esquecido havia se transformado em um dos líderes mais importantes do seu tempo. E qual foi a atitude de José? Ele lhes pagou o mal com o bem. Né? Então, José, ele não ficou aqueles anos todos planejando, eu vou atrás dos meus irmãos, agora eu vou caçar eles, agora eu vou fazer eles pagar o que eles fizeram comigo. Não, ele entendeu que aquilo era um plano de Deus. No entanto, por todas as dificuldades que José passou, sempre o Senhor colocava ele no melhor lugar, onde ele poderia estar naquela situação. Né? Então, José, ele tem um coração livre, não era ressentido, amargurado e nem raivoso. Quando ele deu de frente com os irmãos dele, aquilo já tinha passado, já tinha liberado perdão, não tinha nada mais que o corroesse por dentro, né? E ele pôde sim ajudar e ajudar em amor. Em vez de se vingar, disse: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês, né? Então, olha só a palavra de José, né? Ainda ele aconselha o que tinha ofendido ele. Falou: olha, não leva isso pro coração, não, deixa isso para lá, deixa essa ofensa para lá, tá tudo certo, foi Deus que me enviou para cá, foi Deus, né? Então isso é maravilhoso quando a gente encontra aquela pessoa que nos ofendeu e às vezes ela vem pedir perdão a você mesmo, né? Mas aquilo já passou, já não existe mais. E ainda a gente pode levar essa pessoa para um lugar onde o Senhor nos levou, um lugar de paz, de segurança, de amor, onde existe o bem. Porque existem ainda pessoas, né, que vêm pedir perdão porque reconheceram que erraram, e aí a gente ainda olha e fala assim, fazer o quê, né? Lembra disso que você fez? Lembra por causa disso? Peraí, vamos discutir porque chegou isso. Chega disso, chega disso. Entrega para o Senhor, reconcilia, né? É isso que o Senhor quer, reconciliação e continuar a caminhar com Jesus Cristo, porque é isso que vale, porque ofensa
quem é ofensor, quem é ofendido, se guardar tudo isso no coração, o que acontece? As trevas vão entrar e vai tomar conta dessas pessoas. Quem ganha é só o inimigo. Quando nós colocamos a luz, né, liberamos o perdão, nós estamos juntos com Deus de novo, nós estamos reconciliados não só com o nosso irmão, mas nós estamos reconciliados com Deus. Isso é o que mais importa. Então vamos parar com essas coisas, né? O irmão veio pedir perdão, libera perdão. O irmão não veio pedir perdão, libera perdão do mesmo jeito, abençoa. A própria palavra fala que nós podemos acumular pedras, brasas vivas em cima da cabeça do nosso irmão. Vamos orar, né, com intenção, uma motivação no coração de amor, o amor de Cristo, né, que ele possa ser liberto das motivações erradas que existem no coração deles, né? E se não der, vá conversar, mas vá pronto para ouvir também, porque às vezes a gente está pronto só para falar e não está pronto para ouvir. Tem o outro lado também, né? Então existe, né, um momento de ser restaurado, reconciliado, né, e voltar para a luz junto com Jesus. Pela segunda vez, ao enfraquecer o poder da ofensa em sua vida, foi aprovado por Deus. Olha o que a gente mais quer: ser aprovado por Deus, né? Não importa os homens, não importa o que as pessoas falam. Às vezes vai falar assim: ai, você é tão boba, você tem sangue de barata. E não é isso. O que mais vale é ser aprovada por Deus, escolheu perdoar e cumprir o propósito divino para todo um povo. Quer dizer, não era só para ele, né? José, imagine só, se José tivesse aquela amargura no coração, aquele ressentimento, os familiares iam sofrer, né? O povo do Egito ia ter uma pessoa raivosa, não ia ter alimento, né? Mas só fluiu bondade de dentro de José. Para quê? Para que o propósito divino fosse cumprido em todo o povo. Nós somos o corpo e nós temos que entender que o que nós fazemos respinga no corpo, respinga na vida dos meus irmãos. Por isso, não há como desfrutar de uma vida plena e próspera sem um coração perdoador. Não tem, não tem, né? Se a gente não entendeu até agora, que o Espírito Santo nos convença disso, que daqui para frente temos que ter esse coração perdoador. É uma palavra de Deus específica, um princípio, né, que tem que ser feito. É uma ordem de Deus. Apenas os que perdoam cultivam um solo fértil, que dá bons frutos em todas as estações. Quer dar bom fruto? Tem que ter um coração perdoador. O oposto também é verdade. Reter o perdão fecha as portas das bênçãos e dá lugar a uma coleção de amarguras e ressentimentos. É aquilo que eu falei para vocês, né? Não liberar perdão, né? Olha só, nós vamos ficar presos, vão ser portas que vão ser fechadas na nossa vida, portas de bênçãos. Suponhamos que alguém traz sua confiança no ambiente de trabalho. Como dificilmente conseguirá conviver com essa pessoa, você pede demissão e a bloqueia nas redes sociais. Problema resolvido. Talvez seja o primeiro pensamento. Mas, na verdade, há uma grande probabilidade de uma situação semelhante voltar a acontecer com você, porque quem não passa na prova acaba sendo reprovado. Eu falo muito sobre isso, né? De passar na prova, porque Deus vai colocar situações e situações na nossa vida recorrentes, porque a gente não mudou ainda, para que a gente seja aprovado, né? Então, para a gente não bombar na prova, a gente tem que estar sensível ao Espírito Santo, obedecendo a palavra de Deus. Obedeceu, zerou. Zerou, vai para a próxima prova, porque senão vai vir de novo, vir de novo, vir de novo. Mulher, não existe mágica. A chave para pôr fim à estagnação gerada pela falta de perdão é aprender a perdoar, né? A falta de perdão, eu volto a falar a mesma coisa de antes. Parece o cachorro correndo atrás do rabo. Então, se eu não perdoo aqui, não perdoo ali, não perdoo ali, a gente vai estar cheio de falta de liberação de perdão em todos os lados. Não perdoa dentro de casa, não perdoa no trabalho, não perdoa na igreja. E aí? Como que vai viver desse jeito? Vai viver enclausulada, fechada, dentro de uma fortaleza que Satanás cria, para você não sair dali de dentro e cumprir o propósito do Senhor. Parece óbvio,
mas quão difícil é colocarmos em prática as coisas simples. Acho que todo esse processo se torna mais palpável e possível, porém ainda desafiador, quando permitimos que o Espírito Santo nos leve ao arrependimento e convicção de nossa humanidade, né? Então, quando somos ofendidas, vamos nos arrepender também, né? Vamos falar, ó Senhor, perdão, porque se essa pessoa veio me ofender, né, ela pode ter as conclusões dela, ela pode ter os motivos dela, Senhor, mas eu já me arrependo. Eu não vejo que o que eu tenha feito seja algo que realmente era para ter gerado isso, mas eu me arrependo, eu peço perdão diante do Senhor, né? E por quê? Agora ele vai falar por que que a gente deve tanto liberar perdão para as pessoas. Quantas vezes não precisamos ser perdoados pelo Pai Celestial em nossa vida? Quantas vezes eu não sei vocês, mas quantas vezes eu cheguei diante do altar do Senhor e falei: Senhor, eu preciso que o Senhor me perdoe mais uma vez, me dá mais uma chance, me perdoa. Quantas vezes o Senhor olhou para mim e falou assim: Não, eu não vou te perdoar, agora acabou. Não, o Senhor me perdoou. Falou: ó, vá e não peques mais, né? Então o Senhor está sempre pronto a nos corrigir, a nos mudar a nossa direção, falar o que nós devemos fazer, nos mostrar o que fizemos de errado, para que possamos ser aprovados. Quantas vezes não ferimos outras pessoas também? Olha só. Quantas vezes nós ferimos pessoas e nós nem temos noção de que ferimos? Vamos tomar cuidado, eu volto a falar isso, mandar mensagens, né, em grupos. Vamos tomar cuidado com o que falamos, porque não sabemos como vamos ferir o outro. Vamos mandar mensagem, vamos perguntar para o Espírito Santo: Senhor, eu posso mandar essa mensagem no grupo? Eu devo mandar essa mensagem no grupo? Porque a gente não sabe o estado do outro, né? Algumas já ouviram falar sobre isso. Quando eu estava em Jundiaí, foi um pessoal de fora, foi lá apresentar um teatro, e eles apresentaram uma pessoa que estava com pânico, né, síndrome do pânico, dentro do banheiro, mas eles fizeram aquela sátira com aquilo ali, né, tirando sarro, estava dentro da peça, e naquele momento eu estava passando por aquilo, né, e aquilo me deixou tão mal, mas tão mal, porque eu falei: nossa, né, ó, se eu contar isso para alguém, vão tirar sarro de mim. Então vamos tomar cuidado, vamos estar sensíveis, né, a pegar o dedinho, digitar ali e mandar embora, né? Porque isso cabe a nós também fazermos certas coisas, né? Então vamos tomar cuidado, o Espírito Santo nos alerta, né? Não vamos ofender pessoas que vão passar e ficar tristes, ressentidas, rancorosas. Vamos tomar cuidado com as nossas palavras. Todos dependemos do perdão, graça e misericórdia divina. Isso é o que mais a gente depende, do perdão de Deus, da graça dele derramada sobre a nossa vida. Sem a graça dele, nós não seríamos nada. Nós pecamos o tempo todo e o Senhor vem e derrama da graça. E quando vem alguém nos pedir perdão, a gente fala assim: não, agora não dá mais. Quantas vezes você já me pediu perdão sobre isso? Quantas vezes o Senhor pediu que a gente perdoasse pessoas com a mesma dificuldade, com o mesmo pecado, né? Aí é que tá. O ato de perdoar é o único resultado possível de quem se encontrou com Cristo e compreendeu o quanto foi perdoado por Deus. Então, se nós não perdoamos, é porque nós não entendemos o que Cristo fez pelas nossas vidas. Por isso mesmo, ele não deve depender dos nossos sentimentos. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. Eu decido obedecer a Deus. É óbvio que alguém que fez algo contra a nossa vida, aquilo é muito difícil, né? Você confiar justo na área que a pessoa te ofendeu. Mas nós sabemos que Deus vem e Ele cura, Ele restaura, tanto na minha vida de ofendido, quanto na vida do ofensor, que é totalmente acusado pelo inimigo o tempo todo pelo que ele fez. Então, por isso a necessidade da reconciliação. Outro dia, conversando com a Juliana, o Senhor me atentou a uma coisa que eu achei muito interessante, né? Na passagem de Jacó.
Jacó vai lá, né, pede o prato de lentilhas para Esaú, e o que acontece? Entrega e sai aquele reboliço todo, né? Jacó engana Esaú. E aí Jacó foge, vai viver para outro lado. Chega um determinado tempo, Jacó vai voltando para a cidade dele, né? E ele sabe que Esaú está indo ao encontro dele. E Jacó fica morrendo de medo. Ele fala: ó, vocês vão à frente, ofereçam isso para Esaú, ofereçam aquilo para Esaú. Esaú fala assim: tá, tudo bem, eu aceito tudo isso, mas eu quero rever o meu irmão. Aquilo que tinha no meu coração já não tem mais, né? Não existia dentro do coração de Esaú. E o que acontece? Jacó fala assim: olha, então tá, fala para ele ir para tal lugar, porque quando eu tô ainda com mulheres e crianças e os animais, a gente vai mais devagar. Mas fala para ele ir para tal lugar, que eu vou para lá também, a gente vai se encontrar. Só que Jacó não vai, ele vai para outro lugar. E eu sempre me perguntei, falei, gente, por que será que ele enganou de novo? Né? Deus já tinha mudado o nome dele. Né? Ele não era mais usurpador, enganador. Agora ele era povo, ele era Israel. Por que não foi para lá? E o Senhor falou assim para mim, porque ele não tinha perdoado o irmão. Ele não tinha resolvido aquilo dentro dele. Ele tinha medo de realmente, né, não ter acontecido o perdão dentro do coração do irmão. Por isso ele não voltou. Então, quer dizer, o ofensor, né, aquele que havia sido ofendido, que era Esaú, porque Jacó enganou ele, o ofendido já havia liberado perdão. Não tinha mais nada. Ele queria estar junto com o irmão. Agora, aquele que foi o que ofendeu, guardava dentro dele. E mesmo Esaú querendo, né, recomeçar, reconciliar essa união, dentro de Jacó ainda existia a falta de ter que pedir perdão. Ele não queria pedir perdão. E por isso eles não se reencontraram. Eu falei, olha só, né? O que aconteceu com uma pessoa que não soube lidar com a ofensa que ele mesmo fez. Não vou mentir, perdoar é duro e custa muito. Nossa natureza clama por justiça e não quer sair perdendo, né? Parece que a gente vai sair perdendo se a gente libera perdão para a pessoa, né? E a gente só tem paz no nosso coração, né? O Senhor vem e restaura o que precisa ser restaurado. Não desejamos que o mal triunfe e nos deixe com a sensação de desamparo. Então a pergunta que fica é: será que somos capazes de permitir que o Senhor nos defenda? Olha só a pergunta que o Senhor nos faz. Quando alguém vier nos ofender, nós somos capazes de deixar que Ele nos defenda? Ele não é o justo juiz? Sem levar isso para dentro do coração. Senhor, eu entrego na tua mão, eu libero perdão, eu não quero ressentimento, não quero amargura dentro do meu coração, e eu entrego nas tuas mãos e seja feita a tua justiça, conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Será que podemos perdoar os que nos causaram tanto sofrimento e nos recusar a devolver o mal com o mal? Qual é a nossa reação diante das ofensas que recebemos? Qual é a reação? Né? Jesus, né? Quais as reações que Jesus tinha quando os fariseus iam e colocavam ele à prova em situações? Quais eram as reações de Jesus? Será que nós temos tido as reações de Jesus? Estamos nos aproximando do caráter de Cristo ou temos respondido com atitudes mundanas? Pessoal, eu sei que não é fácil. Não é fácil, né? Nós não estamos totalmente no espírito o tempo todo, né? A própria palavra diz isso: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ela é fraca para nos fazer pecar naquilo que o Senhor já nos falou. Mas a gente tem que estar firme no espírito, alimentando o nosso espírito, para que quando essas situações aconteçam, a gente tenha a reação de Cristo e não as atitudes mundanas. Né? E vamos entender que nós vamos ter prova atrás de prova. Porém, apesar de ser uma decisão, muitas vezes necessitaremos nos engajar em um processo de cura, para que o perdão saia apenas do âmbito racional e se dirija para as nossas emoções, né? Então, a gente tem que tomar uma decisão, porque é muito simples você olhar para uma pessoa e falar assim: tá bom, você tá perdoado, tá tudo certo. Só que lá dentro do nosso íntimo, o negócio tá ali.
Ele vai fermentar de novo. E qualquer cisco que essa pessoa fizer vai levantar a ira, vai levantar o furor. Aí é que tá. Então, liberei perdão, mas eu vou levar agora para minhas emoções. Vou falar, Senhor, trabalha nas minhas emoções. Tal qual uma semente, ele precisa ser germinado e cultivado no bom solo do coração. O perdão também carece ser regado, precisa de investimento, tempo e muita ajuda do jardineiro para que a cura seja completa. Então não é fácil. Ai, liberei perdão, nossa, já tá tudo certo, que coisa maravilhosa. Não. Os pensamentos vão vir, os sentimentos vão vir. E se a gente não, fizer investimento nisso, regar e pedir para o nosso jardineiro nos ajudar nisso, isso não vai sair e vai perdurar por anos e anos e anos. Não abandone o percurso, nem fuja do processo. Existe vida e liberdade para você. Decida perdoar e veja só o que isso é capaz de fazer em sua vida. Sim, o perdão é um adubo que fortalecerá suas raízes. Deixe o Pai adubá-las hoje e perdoe. Então, olha só, nossas raízes estão lá, sendo podadas, o solo está sendo arado, os nutrientes têm chegado. Mas se a gente não deixar que Deus adube com certas coisas, não vai dar fruto. Então vamos deixar. Se o Senhor fala que nós precisamos desse adubo, que é o perdão, vamos liberar o perdão. E vamos tomar cuidado com as nossas bocas, do que a gente fala, do que a gente posta, para que a gente não ofenda outras pessoas. E também não pegamos ofensa de ninguém. Nós podemos decidir ofender ou ser ofendidos. Nós temos esse poder de decisão na nossa mão do que nós podemos fazer. Ofendo ou não ofendo aquela pessoa? Outra pessoa liberou uma palavra de ofensa. Eu recebo ou eu não recebo isso? A decisão é nossa. Amém? Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor Deus, obrigado por mais um dia na nossa vida, Pai. Obrigado porque o Senhor vem falar ao nosso coração, Senhor. Pai, se existe alguém, Senhor, que nós precisamos liberar perdão, Senhor, que o Senhor possa vir incomodar o nosso coração, Senhor Deus. Pai, se for da tua vontade, Pai, que haja, uma conversa, Senhor, entre as pessoas envolvidas, Senhor, para que realmente isso seja sanado no mundo espiritual, Senhor Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor Deus. Nós entregamos o nosso coração diante de ti, Senhor, às vezes por palavras, Senhor, coisas que foram feitas contra as nossas vidas, Senhor. Nós não queremos continuar carregando isso nas nossas vidas, Senhor Deus. Nós queremos liberar perdão, Senhor Deus, e que o Senhor possa tratar, Senhor, o ofensor conforme o teu querer e a tua vontade, Pai, que eu sei que é de graça, que é de misericórdia, porque um dia isso me alcançou, Pai, e é como o Senhor tem me tratado, Pai, com amor, graça e misericórdia, Pai. Que o Senhor possa tratar, Senhor, os ofensores assim também, Pai, que eles possam se arrepender, Pai, e se entregar a Ti, Senhor. Pai, que o Senhor mude, Senhor, as nossas atitudes, Senhor, as nossas reações, Pai, quando recebemos ofensas também, Pai, que não devolvemos o mal com o mal, mas sim o bem para aqueles que fazem mal, Senhor, que nós possamos estar livres, Senhor, diante do Senhor, Pai. Muito obrigado por esse dia, Pai, em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço, Senhor. Amém.